E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Outro dia, quando eu postei uma caixinha, abri a caixinha de perguntas, né, surgiram algumas questões relacionadas à formação da analista, à minha própria formação, para que eu falasse um pouco mais sobre isso, para que eu falasse um pouco com relação a que tipo de curso seria indicado para quem está querendo estudar psicanálise. E aí eu recebi também no direct aqui uma informação assim, aqui na minha cidade já existe um curso de graduação em psicanálise. E aí a pessoa falando isso de uma forma assustada, né? Assim, ela não concorda com isso também. E aí então, né? Eu achei que seria legal falar sobre isso. Eu não tive tempo de vir aqui antes falar, porque esse é um assunto bastante polêmico, que gera muita confusão, muito conflito. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender esse assunto. Mas existe um movimento desde o ano 2000, que é o movimento de articulação das entidades psicanalíticas em defesa do livre exercício da psicanálise e contra a regulamentação e o controle por parte do Estado. É isso mesmo, gente. Assim, então, as escolas de psicanálise, né? A EBP é uma das escolas que está nesse movimento, que articula todo esse movimento também, que participa disso junto com outras escolas, se posiciona contrária à regulamentação da psicanálise. Porque o que a gente observou, principalmente nos últimos anos, assim, primeiro, né, a ética da psicanálise que rege, que envolve essa não regulamentação, ela está baseada no fato de que um título não equivale a todo o percurso ou processo analítico, tudo que se passa na análise, né? Assim, não tem como você controlar todo esse movimento do inconsciente aí a partir de um curso, de uma regulamentação. Não se limita a isso, né? Tudo que pode acontecer no processo de análise vai muito além do que um curso que você faz de 1 mês, 2 meses, 2 anos, ou seja lá o que for, né? Não dá para você equiparar uma coisa com a outra. Eu sou mais psicanalista porque eu fiz X curso de tal lugar que me deu uma carteirinha de psicanalista, porque existe isso, tá, gente? Existem cursos por aí que dão, inclusive, a carteirinha de psicanalista, como se fosse a carteirinha do CRP, né? Assim, agora você é psicanalista. E a gente sabe, né, que as coisas não funcionam assim. Principalmente, né, quem estuda para valer, quem estuda tem ligação com escolas sérias de psicanálise, assim, quem lê Lacan, quem lê Freud, a gente entende que a formação do analista, ela passa pelo tripé, né, que eu já falei aqui outras vezes, e eu acho que a gente sempre tem que repetir isso. A formação é um tripé, então ela acontece primeiro a partir dessa formação teórica continuada, né, esse seminário de formação teórica, é um processo contínuo, não é um curso só que você vai fazer, que vai te dar toda a base teórica da psicanálise. Se separa para pensar assim, né, dentro de um cartel, né, que é um dispositivo que é utilizado dentro das escolas, que você se reúne, 3 pessoas mais um ou 4 pessoas mais um, e cada um faz uma produção individual para a escola. O cartel ele funciona no máximo em 2 anos, né? Até 2 anos você pode estudar em cartel. E da minha experiência, né, dos cartéis que eu já passei, às vezes você fica esses 2 anos estudando um seminário do Lacan. Então, assim, a obra ela é muito extensa, né? Então, em 2 anos de um curso que você faz, você não consegue estudar tudo e entender tudo e sair de lá fluente, assim, um psicanalista fluente, sei lá. Não é como fazer um curso de línguas ou qualquer outra coisa. Então, a primeira parte do tripé é esse estudo continuado, são esses seminários de formação teórica. Um outro ponto é o processo de análise até o fim, né? Não é assim, eu fiz 1 ano de análise, logo sou um analista. Então, esse passar por esse processo de análise mesmo. Eu, Ítala, fazer a minha análise pessoal. Você que está aí me ouvindo, que tem vontade de trabalhar, ou até se diz psicanalista, mas nunca fez análise, ou fez uma terapia com um psicólogo de uma outra abordagem clínica e está se dizendo psicanalista. Então, tem alguma coisa errada aí, né? Assim, como que você se diz psicanalista, não passou pela própria experiência de uma análise? E o último ponto é a supervisão, né? Que é a transmissão do ensino, assim, do saber por meio da supervisão. Então, eu vou buscar no supervisor para discutir alguns casos que estão mais difíceis, que eu não estou sabendo conduzir, que eu preciso de um outro olhar aí também. O que eu acho muito engraçado também, muitas pessoas às vezes me procuram para fazer supervisão e não fazem análise.
E eu acho que a primeira coisa que a pessoa deve investir é na própria análise, sabe? Porque tem coisas que atravessam ali a supervisão que às vezes nem são coisas da supervisão, que atravessam o atendimento, né? Às vezes tem alguma coisa travando ali seu atendimento que não diz respeito à supervisão, mas diz respeito à sua própria análise. É uma questão sua que você não está sabendo lidar com aquilo e que está interferindo no seu atendimento, sabe? Então, isso é um ponto muito importante também. E aí, voltando a todo esse movimento, né, da não regulamentação aí da psicanálise, um outro ponto que eu acho que é importante falar aqui, por mais polêmico que isso seja, por mais que possa gerar raiva em algumas pessoas, mas o posicionamento contrário das escolas dizem respeito também às propostas de grupos religiosos que tentam se apropriar do nome da psicanálise e fazer a regulamentação. Então, a gente viu um movimento muito forte desse no Congresso, né, tentando colocar a psicanálise como parte do Estado, assim, para controlar e regulamentar, mas quem tenta fazer isso, muitas vezes, são grupos religiosos, que querem se utilizar da psicanálise, como se fosse... Se a gente fosse limitar, né, assim, a psicanálise a determinado grupo, a determinado tipo de pessoa, que deve agir de determinada maneira. Então, todo esse movimento dessa articulação das entidades psicanalíticas, então, o posicionamento que eu estou dando, assim, eu concordo com isso, mas não é meu Ítala, né? Eu estou falando o que vem sido discutido nas escolas e trabalhado há muito tempo. E a EBP está dentro desse movimento também. Uma outra coisa que tenta se combater a partir desses movimentos também é o ato médico, e o combate é uma proposta de legislar sobre as psicoterapias, assim, que às vezes tiram a autonomia de cada área de saber, né, assim, tentando limitar, né, ou regular. E aí um outro ponto, assim, que é delicado, perigoso e complicado, é essa questão da graduação em psicanálise. Sim, iniciou-se, a gente sabe disso, uma graduação em psicanálise, não é aqui, né, em Vitória, e aí é um paradoxo do próprio MEC, assim, o MEC autorizou isso, então, só que assim, o MEC autoriza o curso, mas pelo que eu entendo, assim, eu não sei falar muito sobre isso, talvez outras pessoas consigam explicar melhor, mas tem um prazo que, enquanto o curso funciona, que o MEC vai avaliando para dar o martelo final, assim, o curso está autorizado. Mas antes desse martelo final, o curso ele já está acontecendo. Então, a faculdade ela tem o direito de divulgar que é um curso autorizado pelo MEC. Então, olha o paradoxo que temos aí. E aí, não tem como barrar isso. Então, esse curso realmente existe, ele está acontecendo aí. Mas é isso, né? Assim, acho que a gente tem que ficar atento a isso. Assim, né? Esse curso não está formando psicanalistas, porque a psicanálise, a formação de um psicanalista é baseada no tripé que eu acabei de dizer. Então, a gente defender essa não regulamentação não é só uma reivindicação de categoria profissional, né? Se a gente não está querendo reivindicar um lugar de uma categoria, não. É que a gente está dizendo aqui que a psicanálise vai muito além dessa regulamentação, assim, que não tem como se regulamentar o inconsciente, né, o trabalho do inconsciente, o processo do inconsciente ali, e que é um caminho, é um percurso, que não é longo, não é simples, e não é, assim, me formei em psicologia, logo sou psicanalista, né, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E profissional ruim, gente, tem em todo lugar, pessoas que estão aí para enganar, tem em todo lugar, dentro da psicologia mesmo, a gente vê aos montes, assim, né, pessoas prometendo coisas que a gente sabe que não é bem assim que funciona, né, assim, as pessoas, e olha, né, assim, então, pensando assim, né, a psicologia ainda tem um código de ética, tem um conselho que tá ali, vigiando também, de certa forma, né, assim, indo em cima quando as coisas não estão seguindo o que deveriam ser seguido, e ainda assim não garante que isso não aconteça, né, isso não é suficiente para que esse tipo de coisa não aconteça. A ética, ela vai muito além, assim, né, da ética da psicanálise, da questão das leis e das normas, né. Então, esse é um assunto bastante polêmico, que rende muito, mas eu queria dar essa breve passadinha aqui para marcar um pouco minha opinião também, que eu realmente acredito nesse posicionamento da escola, acho importante a escola se posicionar e articular esse movimento, e manter esse movimento, né. E é isso, um abraço para vocês, até a próxima.